Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a multiplicação e a divisão. O que é multiplicação e divisão? Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de adicionar uma quantidade finita de números iguais. E o resultado da multiplicação de dois números naturais é chamado de produto. A multiplicação ela é representada pelo sinal em forma de x e a gente lê vezes. Já a divisão ela é a operação da matemática inversa à multiplicação. É o ato de repartir. Dividir é repartir igualmente. E é representado pelo sinal um pontinho sobre o outro ou pela chave. As ideias da multiplicação e da divisão. A multiplicação, ela apresenta as seguintes ideias: adição de parcelas iguais, configuração retangular e combinatória. Nesse primeiro exemplo, nós vamos ver uma dessas ideias, onde diz o seguinte: Joana arrumou 5 vasos de flores, ela colocou 3 flores dentro de cada vaso. Quantas flores Joana precisou usar para enfeitar todos os vasos? Primeiramente, vamos identificar qual é a ideia que nós vamos utilizar nessa situação. Nós vamos representar a ideia de adição de parcelas iguais. Por que essa ideia? Porque se a gente observar, ela repetiu a mesma quantidade de flores pela quantidade de vasos que ela desejava enfeitar. Ela fez da seguinte forma: ela pegou 5 vasos e dentro de cada um desses vasos, ela organizou a mesma quantidade de flores. Onde no primeiro vaso ela botou 3 flores, no segundo ela botou mais 3, no terceiro mais 3, no quarto mais 3 e no quinto mais 3. Nesse total, a gente pode observar que ela utilizou 15 flores, porque ela repetiu o número 3 até completar 15, ou seja, ela repetiu 3, 5 vezes. A ideia de adição de parcelas iguais é uma soma de um mesmo número que se repete determinadas vezes, que pode ser transformado na multiplicação. Nesse caso, ela pegou 3 e repetiu ele 5 vezes. Então, é 5 vezes 3, que vai ser igual a 15. Outro exemplo. Na sala de aula de Joaquim, as cadeiras estão dispostas em 6 fileiras e 5 colunas. Quantas cadeiras há na sala de Joaquim? A ideia representada nessa situação problema é a ideia de configuração retangular, porque as cadeiras arrumadas na sala, elas vão dar a ideia de estar representando em forma de um retângulo, como mostra a imagem. Se você observar, as fileiras têm 6, cada uma com 5 cadeiras. Para você descobrir o total de cadeiras que tem dentro dessa sala, você vai fazer a multiplicação da quantidade de fileiras, que no caso é 6, pela quantidade de cadeiras que tem em cada fileira, ou seja, pela quantidade de colunas, que é 5. Então, você pega a quantidade de fileiras e multiplica pela quantidade de colunas. 6 vezes 5 é igual a 30. Nesse caso, a gente pode dizer que na sala de Joaquim possuem 30 cadeiras. Você pode multiplicar tanto a quantidade de fileiras pela quantidade de colunas, quanto a quantidade de colunas pela quantidade de fileiras, que vai obter o mesmo resultado. Essa é a ideia de configuração retangular. Nesse terceiro exemplo, nós temos o seguinte: tendo 2 calças, uma preta e uma branca, e 4 blusas, uma vermelha, uma azul, uma amarela e uma verde,
de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir. Eu tenho 2 calças e 4 blusas. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso me arrumar sem repetir ao mesmo par de roupa. Então, a gente pode pegar e dizer que nessa situação nós estamos utilizando a ideia de combinatória. Ou seja, nós vamos combinar uma calça com uma blusa para poder descobrir de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir com essas roupas. Então, nós pegamos aqui. Quantas calças nós temos? Nós temos 2 calças, a preta e a branca. Quantas blusas eu tenho? Eu tenho 4 blusas. A vermelha, a azul, a amarela e a verde. Observe que se você pegar a calça preta, você consegue fazer 4 combinações. Preto com vermelho, preto com azul, preto com amarelo e preto com verde. Então, a calça preta nós podemos fazer 4 combinações. A calça branca, nós também podemos fazer 4 combinações. Branco e vermelho, branco e azul, branco e amarelo, branco e verde. Observe que com 2 calças e 4 blusas, nós fizemos um total de quantas combinações diferentes? Para você descobrir, você pega o total de calças, que são 2, com o total de blusas, que é 4, e faz a multiplicação. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, com essas peças de roupas, nós podemos fazer 8 combinações diferentes. Então, eu posso me vestir de 8 maneiras diferentes com 2 calças e 4 blusas. Essa foi a ideia de combinatória. Agora, nós vamos ver as ideias da divisão. A primeira ideia que nós vamos observar é a ideia de partilha, de repartir igualmente. Através desse exemplo, Paulo é um doceiro organizado e distribuiu 18 doces em 3 caixas. Ele repartiu igualmente 18 doces entre 3 caixas. Quantos doces Paulo colocou em cada caixa? Nós vamos representar essa situação na reta numerada. Observe que essa reta está indo do 0 ao 20. Nós vamos representar primeiramente a quantidade de doces que ele distribuiu, que foram 18. Depois nós vamos botar a quantidade de caixa que ele utilizou, que foram 1, 2, 3. Aqui fica fácil a gente descobrir quantos doces ele botou em cada caixa. Por quê? Se você contar os espaços que está entre cada um desses pulos que foram dados na seta, você consegue identificar a quantidade de doces que foram colocados em cada caixa. Vamos contar na primeira caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se na primeira caixa ele botou 6 doces e a divisão é uma repartição em partes iguais, então, nas outras caixas também ele colocou 6 doces. A gente pode dizer, então, que 18 doces dividido para 3 caixas dá um total de 6 doces em cada caixa. Porque 18 dividido para 3 é igual a 6. A outra ideia da divisão é a de medida, ou seja, quanto cabe. Nós vamos medir um determinado recipiente ou algo parecido para saber quanto cabe em cada um desses ambientes. Vamos utilizar o mesmo exemplo para a gente entender melhor. Paulo é um doceiro organizado. Ele distribuiu 18 doces em caixas com 3 doces cada. Aqui já está dizendo quantos doces ele colocou em cada caixa.
O que a gente quer descobrir é quantas caixas ele utilizou. Ou seja, quantas caixas ele vai utilizar para poder organizar esses doces, esses 18 doces, sendo que em cada uma ele botou 3 doces. De quantas caixas ele vai precisar? Vamos também representar essa ideia na reta numerada. Vamos utilizar esta reta e vamos marcar a quantidade de doce que ele distribuiu. Nós vamos representar também a quantidade de doces que ele colocou em cada caixa, que foram 3. Então, ele botou 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Essas foram a quantidade de doce que ele botou em cada caixa. Como a gente já separou a quantidade de doce que cabe em cada caixa, nós vamos identificar agora quantas caixas ele utilizou. Em cada um ele botou 3, então ele botou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tinha 18 doces, distribuiu esses doces colocando 3 doces em cada caixa e ele precisou de 6 caixas, porque 18 dividido para 3 é igual a 6. Essa foi a ideia de medida da adição. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam em paz e caprichem na atividade e até a próxima aula.